Bom, você deve estar acostumado a esse tipo de herói nos filmes de ação. Você olha pro Rambo ou pro Sylvester Stallone e você vê de fato um cara que é capaz de fazer o que ele faz. Enfim, ele mata muita gente, ele consegue sobreviver em lugares que pessoas normais não conseguiriam, né? Você olha pra ele e você vê isso. No próprio Exterminador do Futuro, que quem faz é o Arnold Schwarzenegger, a mesma coisa. Enfim, o Arnold, ele é um cara alto, ele foi Mr. Olympia, bodybuilder. Então, ele é um cara muito alto e grande, né, de massa corporal. Então, enfim, você consegue ver ele também como um herói e acreditar nas coisas que ele faz no filme. A mesma coisa vale pro Tom Cruise, mas também é um cara baixo, né? Ele também não é alto. Mas, pô, você olha pro Tom Cruise e vê que ele tem cara de herói, por mais que o corpo dele diga que não. Talvez seja por conta dos filmes que ele faz aquelas coisas sem dublê, aquelas acrobacias ou cenas impossíveis para um ator normal fazer, mas ele faz mesmo assim porque ele não é normal. Ele é o Tom Cruise. Mas imagina que o herói da sua história tem essa aparência e ele é de um filme de ação. Você acreditaria que ele é capaz de salvar o mundo ou salvar o lugar onde ele está? Ou talvez até, enfim, sair na mão com várias pessoas, sejam elas boas ou ruins, ou até mesmo matar pessoas. Tu acha que esse cara é capaz de fazer isso? Não, eu acho que não. Mas ele é. Inclusive, ele é tão bom quanto esses caras, ou talvez até melhor, quem diria, né? E o nome dele é Nicholas Angel. Não sei se eu já falei isso, mas o nome dele é Nicholas Angel. E ele é o melhor policial de Londres, ou talvez o melhor policial da Inglaterra inteira, ou quiçá do Reino Unido, ou talvez do mundo. Ele é muito bom no que ele faz. Mas antes de entrar mais em detalhes sobre o Nicholas Angel, eu tenho que falar que isso aqui é um vídeo sobre um filme. Não é qualquer filme. O nome do filme é Chumbo Grosso, ou do inglês Hot Fuzz. Isso aqui não é um filme de ação sério, tá? É um filme de comédia. Então ele é uma sátira. Exatamente por isso que os heróis têm essa aparência, né? Um cara loiro que não tem cara de herói e um gordinho. Esses são os heróis desse filme, né? Enfim, Hot Fuzz, ou Chumbo Grosso, faz parte da trilogia Cornetto. Sim, Cornetto é aquele sorvete que eu não sei se existe ainda, mas ele era muito famoso quando era criança. A trilogia Cornetto contém 3 filmes, quem diria, né? Uma trilogia que tem 3 filmes. O primeiro filme é Todo Mundo Quase Morto, que eu não coloquei a imagem aqui. Eu esqueci porque eu sou burro, mas eu tinha que ter colocado. Mas enfim, Todo Mundo Quase Morto, que eu já tenho um vídeo aqui no canal. Esse Todo Mundo Quase Morto, diferente desse Chumbo Grosso, que é uma sátira de filmes de comédia. Todo Mundo Quase Morto, ou Shaun of the Dead no inglês, é uma sátira a filme de zumbis, né? E todos os filmes dessa trilogia são sátiras a gêneros muito famosos de cinema. Então, o primeiro foi Zumbi, como eu já falei. Esse filme de ação. E o terceiro, que eu não assisti ainda, mas eu devo fazer um vídeo. Ele é sobre filmes de apocalipse. E todos eles são representados pelos sabores de corneto. Então, Chumbo Grosso é representado pelo corneto de cor azul, que deve ser baunilha, provavelmente. O primeiro, que é o Todo Mundo Quase Morto, é vermelho. E faz sentido, né? Porque tem muito zumbi, tem muito sangue, então... E o terceiro eu não sei qual que é. Mas, enfim, cada filme tem o seu próprio sabor. O que isso significa? Não sei. Mas deve significar alguma coisa. Mas é isso, né? Continuando aqui, antes de falar qualquer coisa, deixa aí o seu like, né? Se inscreve aí no canal, comenta alguma coisa, o que você acha. Antes mesmo de eu falar mais sobre o filme, comenta aí. Como eu falei, esse aqui é Nicholas Angel e ele é o melhor policial de Londres. Talvez do país dele inteiro, ou talvez do mundo. Ele é muito bom mesmo no que ele faz. E, enfim, como eu falei, ele faz parte da polícia de Londres. Mas, por incrível que pareça, por mais bom que ele seja no trabalho dele, ele é muito mal visto pelos seus companheiros de equipe. Por quê? Justamente por ele ser bom demais. Quem diria, né? Enfim, ele é muito bom no que ele faz, então ele resolve tudo sozinho e não deixa nada pros outros. Então os outros meio que não fazem nada, eles não gostam daquilo. Eles querem participar, né? Eles querem se sentir úteis. E Nicholas Angel não deixa eles se sentirem úteis. Não só isso, ele também não é muito bom comunicando, ele é um péssimo comunicador. Ele não tem habilidades sociais muito boas, o que faz as pessoas odiarem ele mais ainda. E é aí que começa a história. Enfim, ele é transferido para uma outra cidade. E a cena que eles fazem isso é muito engraçada, porque, enfim, um superior dele chama ele pra ir na sala dele e fala, pô, cara, então você vai ser mandado embora e tal, né? Por isso, aquilo. E ele não entende que ele quer ficar lá ainda, né? Então ele chama um superior daquele cara. Aí vem o outro superior e fala a mesma coisa. Aí ele fala a mesma coisa. Pô, então me vê um outro superior. Aí vem o outro superior e fala a mesma coisa. Cara, você vai ser transferido, né? Aí depois vem um outro superior e fala a mesma coisa. Só que esse superior é o chefe da polícia, né? E ele acaba convencendo ele a realmente sair. Tanto que quando ele sai da sala do oficial, do chefe da polícia, ele dá de cara com essa cena. Todo mundo feliz que ele vai embora, né? Eles fizeram uma festa pra
pra ele. Então aqui é boa sorte, Nicholas. Pra você ver o quanto que ele é odiado mesmo pelos seus amigos. Mas, né, pequeno spoiler aqui. Então, antes mesmo de... esqueci de falar, mas esse vídeo terá spoilers do filme. Por mais que seja um filme antigo, de uns 20 anos atrás. Enfim, se você nunca viu, vale a pena. É um filme muito engraçado e é um filme de comédia bem legal. Por mais que os colegas dele odeiem ele e queiram que ele vá embora, lá pro final do filme, eles querem que ele volte. Por quê? Porque eles não são capazes de resolver os crimes que o Nicholas Angel resolvia sozinho. Eles querem ele de volta, mas ele recusa. Parabéns pra ele. Mas, voltando, eu tenho que pegar aqui. Mas, como eu falei, né, ele foi transferido para um outro local, que é uma cidadezinha do interior da Inglaterra. Eu acho que é no interior de Londres, para ser mais exato, que é Sandford. E essa foto dessa qualidade terrível que eu peguei, mas dá pra ver que é uma cidade do interior, né? Dá pra ver isso. E como eu falei, o nome se chama Sandford. E mais interessante é que Sandford, ela existe de verdade, e ela foi o lugar onde o diretor, que é o Edgar Wright, ele nasceu aqui. Então ele escolheu a cidade de nascença dele para fazer o filme. Só que, diferentemente de Londres, as pessoas nesse local não precisam dele. Por quê? Porque esse local é conhecido como a cidade mais segura da Inglaterra inteira, justamente por não ter assassinatos, por não ter roubos, por mais que tenham, né? Eu já vou entrar mais em detalhes. E exatamente por isso que não precisam dele, né? Ele acaba sendo transferido, mesmo ele sendo muito bom no que ele faz, os serviços dele não são úteis nesse local. E aqui que começa a acontecer as coisas que eu mais gosto nesse filme, que são os foreshadowings. É assim que fala? Eu acho que é foreshadowing que chama. Um foreshadowing, por exemplo, é nessa cena aqui mesmo, que esse personagem, que é acho que é Daniel, o nome dele, ele faz série de perguntas pro Nicholas Angel, porque ele sabe que o Nicholas Angel, ele é muito bom policial. Ele faz, pô, cara, tu já atirou com uma pistola no ar? Ele fala, pô, isso eu nunca fiz. Lá pro final do filme, ele faz isso, né? É igual o Matrix mesmo, naquela cena que os caras do Matrix pulam e ficam atirando com a arma. Ele faz isso lá pro final do filme. Uma outra cena também ele pergunta, pô, cara, você nunca participou de uma perseguição de carro? Ele fala, pô, eu nunca fiz. E o Nicholas Angel responde, eu nunca fiz. Só que lá pro final do filme ele faz, né? Tem várias cenas assim. Tem uma outra referência, um outro foreshadowing dentro do próprio filme, que é, enfim, aonde eles compram esse sorvete, na lojinha. A dona da loja não gosta de adolescentes, né? Então ela deixa uma placa do lado de fora da loja dela escrita, não entre mais de um adolescente por vez. Ela não quer bagunça na lojinha dela. Só que lá pro final do filme isso acontece, né? Tanto que ela até acaba desmaiando. Só deles entrarem na loja ela desmaia. Tanto que ela odeia a criança. Então é uma referência dentro do filme. Eles fazem uma referência de uma referência dentro do próprio filme. Isso é muito maneiro, que eu gosto. Tem uma outra referência que já é de outro filme da franquia, que é da cerca. Então tem uma cena que eu acho que eu não coloquei a foto aqui, mas enfim, o Nicholas Angel, ele tá perseguindo um cara e ele se depara com várias cercas. E como ele é muito bom, ele acaba pulando aquelas cercas de um jeito que um astro de ação faria mesmo, né? Então ele faz várias acrobacias, ele faz aquilo de um jeito muito bom, né? É até bonito de se ver. E vem o parceiro dele, o Daniel, ele tenta fazer, só que ele tropeça e bate de cara na cerca, né? Porque enfim, ele é o gordo pra cacete, ele não consegue fazer esse tipo de coisa. Mas essa cena da cerca é uma referência ao primeiro filme da trilogia, Todo Mundo Quase Morto, quando o personagem, né, desse mesmo ator, ele tenta pular a cerca, só que ele acaba quebrando a cerca, igual o gordinho fez. É uma referência de um outro filme deles mesmo. Então, sem contar que o filme inteiro é uma referência a vários filmes de ação, né? Então, e o Edgar Wright, ele quis fazer isso aqui justamente porque ele acha que falta filmes de ação assim, mas no Reino Unido, né? A maioria dos filmes de ação que a gente conhece são filmes americanos. Ele queria fazer algo assim pra Inglaterra, do jeito dele. Não é à toa que ele fez um filme de comédia e ficou muito bom. Outra referência que o filme faz é as frases de impacto dos filmes de ação dos anos 80, dos anos 90. Então todos eles têm aquelas frases de impacto pra ter aura, pra farmar aura. E nesse filme ele também tem, né? Que é o não exatamente. Ele fala isso umas 4 vezes no filme. E essa é a frase de impacto dele. Indo mais adiante na história do filme, né? Por mais que essa cidade seja conhecida como a cidade mais segura da Inglaterra, ela tem lá um assassino, que depois a gente descobre que eram vários, né? Era uma seita que
que comandava aquela cidade, né? Lógico, não é uma seita levada a sério. É comédia, então eles são burros pra cacete, né? Os motivos deles são ridículos. E essa seita tem vários integrantes. Muitos deles são pessoas de alto escalão dessa cidadezinha, né? Então, um dos integrantes é esse cara, ele fez o 007, né? O nome dele é Timothy Dalton, ele foi um dos atores que fez o 007. Eu nunca vi esses filmes, mas ele é um bom ator. Ele é o dono, ele faz um dono de loja. Então, ele é um dos integrantes dessa seita. Tem vários integrantes, então, o hotel em que o personagem se hospeda, a dona também faz parte. Mas o líder dessa seita é o chefe de polícia, o chefe dele. Inclusive, até o amigo dele faz parte também. Só que ele é muito burro, ele não sabia que essa seita matava pessoas, né? Mas essa seita mata gente. E como eu falei, o líder é o chefe de polícia, que como é um filme de comédia, tava bem na cara que ele era doido, né? Que ele era uma pessoa ruim, desde o começo do filme. Dava pra perceber isso. Mas tem lá toda a revelação, né? E, enfim, nessa cidade em si não tem crimes. E todos os acidentes que vão acontecendo ao longo do filme são causados por essas pessoas. Um dos acidentes são, por exemplo, de um acidente de carro que teve e as duas pessoas perderam a cabeça. Mas mesmo assim, os policiais acharam que era só um acidente, né? Mas não, isso quem causou foi eles. O motivo é ridículo, né? Eu não lembro o motivo em si do porquê essas duas pessoas morreram no acidente. Mas teve uma outra mulher que era floricultora, que ela fazia parte da seita, só que ela foi morta por quê? Porque ela era uma floricultora e a floricultoria dela, acho que é assim que se chama, fez muito sucesso, inclusive até em vilarejos próximos. E essa seita ficou com ciúme e acabou matando ela por conta disso. O motivo é ridículo, mas enfim. Mas uma teoria até que eu tive nesse filme é que o motivo do chefe de polícia entrar nessa seita foi por conta do acidente que a mulher dele teve, que foi um acidente de carro. Mas na história do próprio filme a gente vê que muitos acidentes de carro não eram acidentes em si. Então provavelmente quem matou a mulher dele foram as pessoas da seita, sem que ele soubesse. É uma teoria que eu tive aí no filme. Mas enfim, né? Vai acontecendo as coisas no filme e o Nicholas Angel, ele descobre que essas pessoas são vagabundas, que elas estão matando pessoas. E ele descobre isso e vai atrás, né? Cavalo, né? Que ele tá na cidade e acontece essa cena aqui do cavalo, né? Que ele vai de cavalo com um monte de arma atrás dessas pessoas. Ele não mata essas pessoas, mas ele atira, né? E aí tem mais referências ainda. Tanto que... Mas ele não mata, né? Enfim, eles resolvem o problema da cidade. Mas é isso. Esse filme aqui é bem legal. Eu não sei se alguém vai ver esse filme aqui eu não sei se alguém vai ver esse vídeo até aqui. Mas se alguém viu, valeu por assistir aí. Tamo junto.